Essas são imagens que seria aí de uma tentativa de assalto que aconteceu na Zona Norte, no Rio de Janeiro, contra o pastor Silas Malafaia. Isso mesmo. Ele foi alvo de uma tentativa de assalto que aconteceu aí no Rio de Janeiro. Durante o ataque, seguranças reagiram e houve aí troca de tiros. Malafaia, que estava a caminho da sede de sua igreja na Penha, saiu ileso. Os criminosos fugiram sem levar nada, mas um deles foi preso logo após dar entrada em um hospital. Silas Malafaia por pouco não perdeu a vida ontem no assalto lá no Rio de Janeiro, mais conhecido também como pastor Silas Maracutaia, bolsonarista e extremista. Ele estava parado no trânsito e aí os caras vieram assaltar, mandaram ele baixar o vidro, mas ele se recusou. Sabe por quê? Porque ele estava na sua BMW de luxo altamente blindada. E tem mais, por isso que ele não veio na mídia falar, porque atrás vinha um carro com 3 seguranças. E tem mais, 3 policiais, e isso é irregular. Policial não pode trabalhar de segurança para ninguém. A princípio disseram que eram os policiais que estavam fazendo ronda por ali. Por que será que ele estava fazendo escândalos para tentar defender o Bolsonaro? Mas agora está pianinho. E ele só não foi na mídia até agora porque sabe que diante desses fatos ele também tem culpa. Não pode envolver polícia em segurança particular. Minha dúvida é, por que um pastor ungido, protegido, guardado pelo sangue de Cristo, precisa de uma BMW blindada e um monte de segurança? Acho que ele não confia muito em Deus não, porque tipo, se está usando os recursos meio humanos, eu acho que o espiritual... ele não deve estar confiando muito, não. Parece que as coisas não estão indo bem para o empresário da fé. Ontem, também foi noticiado que ele foi condenado, pela Justiça de São Paulo, por dizer que o PT invadiu o Congresso em 2017 para derrubar Temer. Obviamente, o PT provou que era mentira, e o empresário da fé perdeu, e agora terá que se retratar nas redes sociais. Enquanto isso, ontem também, foi noticiado que o grande amor do Malafaia na política, o Jair Bolsonaro, viajou para os Estados Unidos, dias antes da posse do Lula, para esperar o golpe no 8 de janeiro, e para não ser preso, esperando a última cartada golpista do 8 de janeiro, segundo diz relatório da PF. A Polícia Federal afirmou que o grupo liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro criou, desenvolveu e disseminou a narrativa falsa da existência de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação do país desde 2019, para que a população acreditasse em fraude eleitoral, que, segundo a Polícia Federal, seria utilizada como argumento para os atos que sucederam às eleições de 2022, incluindo os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. A Polícia Federal destacou ainda que Bolsonaro sabia do plano para assassinar o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes, e que ele teria viajado para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, onde ficaria hospedado por 3 meses, para fugir da prisão por conta dos desdobramentos dos atos de 8 de janeiro aqui em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro nega as acusações. O relatório da Polícia Federal foi encaminhado ontem para análise da Procuradoria-Geral da República, que vai definir se vai oferecer denúncia contra os indiciados ou se irá arquivar o caso. Os caras tinham até plano de fuga para o Bolsonaro, mas insistem em dizer que ele era inocente. Enquanto isso, o governo Lula humilha mais uma vez o desgoverno Bolsonaro e anuncia hoje isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Lembrando que o Bolsonaro não dava isenção nem para quem recebia 2 mil por mês. Agora eu quero ver a cara de quem ficava falando, taxade, governo que só aumenta imposto. Toma, isenção de imposto para quem ganha até 5 mil reais por mês. Essa é uma medida sensacional do governo Lula, que vai fazer com que sobre mais dinheiro na mão das famílias, na mão dos trabalhadores. Como você sabe, o Lula já tinha conseguido isentar de imposto quem ganhava até 2 salários mínimos. E a promessa é que até 2026 o Lula ia conseguir isentar de imposto quem ganha até 5 mil reais. E fica melhor, o Haddad e o governo Lula vai incluir a taxação dos ricos, dos super ricos, como medida para isentar de imposto de renda aos trabalhadores. Agora manda essa notícia para aquele bolsonarista que vai ficar sem ter o que dizer, vai ficar
ficar sem argumento, porque o Bolsonaro não fez isso, mas o governo de Luiz Inácio Lula da Silva é o responsável por isentar de imposto quem ganha até 5 mil reais. Quem não gostou nada desse anúncio foi o mercado. O mercado que odeia qualquer coisa que é feita em benefício da população. Por este motivo, o povo precisa entender que o mercado é um dos grandes inimigos desta nação, e apenas com luta, e votando nas pessoas certas, o povo conseguirá viver em um país justo socialmente. Para finalizar o vídeo, mudando totalmente de assunto, ontem, foi mostrado em uma publicação, na comunidade do canal, uma pequena amostra de como Donald Trump irá lidar com o México. Pois bem, a presidente do México deu uma lapada bem dada no Trump. Porém, a coisa pode ficar ainda pior para o presidente americano. O México pode sobretaxar os produtos que os Estados Unidos mais consomem, e que são produzidos no México, e a própria indústria americana já disse que não tem capacidade de substituir por produtos nacionais. Isso levará ao aumento da inflação nos Estados Unidos. Olha, eu acho que fica mais fácil de a gente entender o seguinte: existem 10 das principais fabricantes de automóveis no México, por exemplo, que tem fábrica no México, que fabricaram 1.400.000 veículos no México nos últimos 6 meses, e dentre essas 10 fabricantes, pelo menos 3, as 3 primeiras, as maiores, são americanas. E 90% desses 1.400.000 veículos que são fabricados lá vão ser vendidos para os americanos, ou já foram vendidos para os americanos. Então, o efeito dessas tarifas, 25%, é altíssimo, sobre fabricantes, sobre empresas que fabricam no México ou no Canadá e que depois vendem para americanos, o efeito vai ser no bolso dos americanos. Os próprios fabricantes já disseram, eles não têm como absorver esse custo. O que eles vão fazer é aumentar o valor do produto deles, aumentar o preço do produto deles. A maior fabricante de móveis do mundo, a IKEA, disse a mesma coisa, tem fábricas espalhadas pelo mundo todo, tem mais de 500 lojas no mundo todo, é uma marca europeia, mas fabrica também no México, e grande parte das casas dos americanos tem pelo menos um móvel da IKEA, e disse a mesma coisa, não tem como absorver esse custo, vai acabar passando para frente. O que isso significa? Significa que o consumidor americano vai acabar pagando um preço mais alto e pressionando a inflação nos Estados Unidos. Canadá, México e China, que foi ameaçada com tarifas mais 10% sobre as tarifas já existentes, são os 3 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Os americanos compram 83% do que é exportado do México, 75% do que é exportado do Canadá. Os Estados Unidos já, historicamente, nas últimas décadas, importam muito mais do que exportam, porque é muito cara a mão de obra americana, é muito mais caro produzir aqui. Então, essa guerra de tarifas é uma guerra muito delicada que pode acabar atrapalhando a vida de Donald Trump, que foi eleito por criticar, entre outros motivos, por criticar a inflação alta durante o governo Biden. E aí corre o risco de aumentar a inflação.